E aí, vamos estudar a lição? Povo de Deus, lembra que nós propusemos ontem que a partir dessa semana, ao longo de toda essa semana, melhor dizendo, estamos estudando o livro do Gênesis. E por falar em Gênesis, nós nos remetemos neste momento à Semana da Criação. E tem uma galera por aí dizendo que a Semana da Criação foi muito mais extensa do que dias literais, que foram cada ano, cada dia da criação representa, na verdade, milênios, representa, na verdade, um longo período de tempo, especialmente a galera dada ao evolucionismo ou a galera dada esse processo do evolucionismo teocêntrico, como se fosse Deus conduzindo a evolução e precisou Deus para formar o processo da criação milhares e milhares de anos, e etc, etc, etc. Ok? Muito bem. Ao analisarmos esse contexto, nós percebemos que a criação ela é literal. O texto bíblico não está sendo contado em formato de alegoria, em formato de parábolas, está sendo uma narrativa do que aconteceu. E aí você tem, houve tarde de manhã o dia primeiro, tarde de manhã o dia segundo. E aí tem uma partícula lá, tem uma palavrinha hebraica lá chamada Yom, Y-O-M, que na verdade ela é resultante, ela é definida como sendo tarde e manhã, ou seja, uma tarde e amanhã é o resultado da palavra Yom. Yom significa uma tarde ou amanhã, o Yom significa um dia literal. Não confunde Yom com Oim, não, nada a ver, tá? Oim é o sistema missionário de jovens da igreja. Yom é o termo técnico aqui no hebraico para caracterizar uma tarde ou amanhã que corresponde a um dia literal. Então você vê esse termo aqui, lá na criação, Deus precisando apenas de um dia para criar todas essas coisas. Ah, pastor, são coisas tão complexas, mas o poder de Deus é extraordinário. Você percebe também o sábado, na declaração dos 10 mandamentos, o sábado, né? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Está lá o Ion de novo lá, referendo-se ao sábado como sendo o dia de uma tarde e uma manhã, um período literal de 24 horas, ou seja, um dia de fato e não uma alegoria relacionando um dia a um milênio ou alguma coisa nesse sentido, ok? E quando você observa a declaração de Paulo na carta aos Coríntios, especialmente o capítulo 15, quando ele fala da transformação dos salvos, Jesus vem, os salvos vão ser transformados e essa transformação vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Ei, Deus tem tanto poder que transforma o indivíduo numa piscada, irmão. Eu tô com o meu câmera aqui, ele tá derrubado, coitado, ele vai precisar de umas 5 piscadas. Mas assim, normalmente é uma piscada só. O processo da transformação. Diante desse processo de transformação tem uma coisa muito interessante. Eu te pergunto, Deus por acaso precisa de 1000 anos para transformar o ser humano? Numa piscada de olhos ele resolve. Você acha que ele precisava de 1000 anos para criar o que ele criou? E um dia ele resolveu cada coisa. Aliás, se ele quisesse ter criado tudo num dia só, num momento só, numa piscada só, ele teria feito tudo isso, porque ele tem poder para isso, ok? Ele é tremendamente onipotente, mas ele o fez de modo organizado, de modo didático, com coisas para nos ensinar dia após dia, e o 7º dia ele descansou, terminando a sua obra que como Criador fizera. Que Deus nos dê entendimento e fé para aceitarmos o relato e não ficarmos criando conjecturas, porque a gente não entende o poder de Deus, a gente tem que dizer que é muito tempo que não entende. Ei, coisas que a gente não entende, a gente aceita pela fé, em nome de Jesus. Deus tem um poder extraordinário, poderia ter criado instantaneamente e ainda levou 7 dias para estabelecer um processo pedagógico para ensinar verdades que precisamos absorver concernente a Ele como nosso Criador. Que Deus nos ajude e nos ilumine a cada vez mais, em nome de Jesus. Pai eterno, obrigado pela lição do dia de hoje, porque o Senhor é o nosso Criador todo-poderoso, em nome de Jesus.